glide slope, glide slope, glide slope. Janeiro de 1998. Muita gente já devia estar de férias, na praia, curtindo. Eu confesso que foi o mês e ano que eu assisti pela primeira vez o filme Titanic. Nesse mês e ano aconteceu uma coisa muito importante, não só para Mato Grosso do Sul, mas também para todo o Brasil. Foi o mês e o ano, e foi no dia 23 que nasceu a Fly Company. Essa empresa maravilhosa, da qual o vídeo podia estar sendo patrocinado e está, porque afinal estamos aqui porque recebemos para isso. Então, hoje nós temos a honra, a satisfação e a glória de receber a senhora Delcy Pazinato! Da Fly Company. Que tem muitos títulos na Fly Company. Vários gestora, diretora, CEO. E a gente pode falar vários outros títulos porque ela desempenha todos esses papéis de fato. Sócia! Exatamente. Comigo, você já sabe, está o Diego Paulino e o Adriano Galindo. Eu sou o Guilherme Carles, que você já sabe. E hoje a gente vai conversar tudo sobre escola de aviação civil, formação de piloto, formação de comissário. Então, muito obrigado, Delcy, por ter vindo aqui, por ter aceitado. E há uma chance de a gente terminar o podcast bem com a senhora ou desempregado. Então, obrigado, Delcy, por ter aceitado o convite. Vamos começar com as minhas perguntas? Claro. Eu sempre começo com uma pergunta. Na verdade, eu que agradeço. Aí, a honra é minha de estar aqui nesse momento. E eu sei que você nunca tinha pensado em participar do podcast, nunca tinha passado na sua cabeça. Foi difícil convencê-la, eu não tenho dúvida disso, porque a gente fez quantos convites, Diego? A gente fez? Foi milhões de convites aí. Eu vou falar, desde quando eu entrei na Fly, eu venho convidando ela. Então. E para outros eventos também, e agora com o Debrief 67, com certeza. Mas agora, finalmente, a gente conseguiu alinhar todos os astros para te trazer aí a peso de ouro, contratação, né, alta, pra gente poder bater um papinho aqui. Então, obrigado mesmo. Falaram, o Debrief 67 tá fazendo o maior sucesso. Eu falei, pai, então deixa eu ir. Ó, gostei que já fortaleceu aí. Agora sim, hein? Muito bom. Nenhum convidado tinha até agora falado algo assim, hein? A gente tem que dar... Mas eu não tô brincando, não. Para várias pessoas eu falo, Debrief 67. Não, eu já conheço. Aí o outro não conhece. Não, vem lá, não, eu vou seguir aqui. Podcast parceiro, lá, né? né? Mas rolou uma parceria. A gente tem que se ajudar. Delcy, como que você começou na aviação? Como é que a aviação entrou na sua vida? Meu Deus. Bom, eu não era daqui, né? Nós viemos do Paraná e lá nós tínhamos outra empresa que não tinha nada a ver com aviação. Muito menos eu sabia que meu marido, o seu Claudemir Pazinato, teria interesse em alguma coisa de aviação, de avião. Mas, por incrível que pareça, quando eu desfilei no meu ensino fundamental, sei lá quantos anos que eu tinha, nós tínhamos que carregar uns quadros, né? Fazer aquelas roupas bonitas, né? Antigamente era assim uma coisa bem formal, era gostoso. Ouvia 5 horas, né? O toque, né? Como é que chamava lá de 7 de setembro? Que é o toque do tambor, do bumbo? Do tambor lá. E aquilo emocionava a gente. Então eu tinha assim um maior orgulho de desfilar. Aí fiz aquela roupa bonita, né? Só pro desfile. E todas as meninas que iam levar os quadros, Dom Pedro I, Dom Pedro II, aquela, né, homenagear, tinha que estar com essa roupa diferente. E eu estava com Dom Pedro I. Quando eu olhei minha colega lá, com Santos Dumont, eu não sabia nem quem era Santos Dumont direito, só sabia que ele era aviador, mais nada. Eu olhei para aquele quadro e eu falei assim, eu quero esse quadro, eu vou levar ele. Ela falou assim, não, esse é meu. Eu falei, então eu não vou desfilar. E virou uma bagunça que a professora, né, chegou e falou, o que está acontecendo? Teve que intervir. Ela quer meu quadro. Eu falei, eu não vou desfilar. Ela falou, mas daí vai desfazer a quantidade de pessoas. Eu quero levar Santos Dumont. Mas por quê? Eu não sabia por quê. Era alguma coisa que te tocava. Eu não sei. Eu falei, eu quero levar Santos Dumont. Cara, alguém já sabia dessa história? Diego que trabalha há vários anos com ela? Eu tenho um quadro pra provar. Você tem um quadro até hoje? A foto. Ah, eu vou querer ver esse quadro depois. Eu vi um caderno hoje, uma relíquia. Ela me mostrou. Tenho. Caramba! E aí a professora, com muita briga, a menina ficou com um bico desse tamanho, me xingando o tempo inteiro, mas trocou. Catei o quadro. Quando eu peguei você era menina. Dumont, eu tinha acho que uns 12 anos. Meu 13. Deus! Eu catei aquele quadro toda satisfeita, assim, segurei, desfilei o tempo inteiro. Então, uma coisa assim que hoje, né, eu com escola, eu fico lembrando disso, eu falo umas coisas que não tem explicação. Faz muito sentido agora, né? E aí nós mudamos para Campo Grande, porque eu queria dar oportunidade melhor para meus filhos, né? Eles eram todos pequenos, nenhum tinha começado a estudar ainda. De que região do Paraná vocês eram?
Nova Londrina. Nova Londrina? Nova Nossa, Londrina. eu sou de Paranavaí. E E fiz minha do lado, né? faculdade, fiz minha faculdade lá. É, legal. E aí, o que aconteceu? Viemos pra cá, compramos uma empresa que era de uma pessoa que era lá também, né? Que é a Lá CD, do Paraná. CD Motos. Uhum. Quer dizer, demos o nome de CD Motos, né? Que era uma empresa de moto, venda de peças e Ainda e nada ligado à manutenção. aviação. Nada, porque Veio era a pelas empresa que motos. o Claudemir tinha lá, né? E aí ele começou, a gente começou com a empresa e tal, e ele falou assim, eu vou me matricular no curso de piloto. E eu falei, Senhor Jesus. E no Ele, começo, o Claudemir? Claudemir. Falou, vamos matricular no curso de piloto. Eu falei, meu Deus, a gente tá chegando aqui em Campo Grande agora, se estabelecendo. Eu tenho que comprar casa ainda pra morar, morando de aluguel. Quer fazer E esse curso homem de quer fazer curso de piloto? Da onde ele tirou isso? Peraí, deixa eu só pintar a cena, então. Aí chega o seu marido, o seu Claudemir, você com 3 crianças pequenas em casa e falou, amor, tive uma ideia excelente. Vou fazer curso de piloto. Foi assim? Foi. Tô gostando dessa Aí eu falei história. assim, Continua. não vai. Eu falei, por quê? Eu falei, você não vai ser piloto. Ele fala que eu não tenho 6º sentido, eu tenho 10º. Aí eu falei, você não vai. Vai gastar dinheiro à toa. Ele falou, mas por que eu não vou? Eu não sei, você não vai ser piloto. Você não vai trabalhar como piloto. Então por que vai gastar um dinheiro que nós não Mas temos onde que agora? apareceu essa ideia dele ser piloto? Aí ele revelou, né? No íntimo dele, que eu não sabia, né? Que ele Que ele sempre teve teve o sonho vontade. de ser piloto. Sério? E na nossa Entendeu? cidade, você imagina? Não, Nova na Londrina, nossa cidade, bem quando pequeno. passa um avião, Quão grande é você Nova sai Londrina? correndo porque acha que vai jogar uma bomba lá de cima, né? Não tem... Quão grande é Nova Nova Londrina, 12 mil habitantes, É bem 13 mil. pequeno. É uma cidade enorme. É, bem grande. Entendi. Acho que contando os cachorros juntos. E aí, o que acontece? E ele sempre teve essa vontade e só abriu pra senhora quando, porque aqui, com 3 aqui filhos veio já. a oportunidade. Aí ele foi lá, se matriculou na Sky Master. Lembra até o nome Tirando da a escola. Aeroclube, foi a primeira escola, foi a Sky Master. Lá tinha um monte de sócios. A escola não existe mais. Não. Porque senão a gente ia pedir patrocínio. É a lei. Falou o nome da marca, pede patrocínio. É a lei. Aí ele se matriculou, tal, começou a estudar. Me lembro que ele chegou um dia em casa, né? E ele falou assim, porque o Claudemir sempre foi autodidata, ele falou assim, tem um negócio no computador de bordo aqui que eles chamam, que ou aquele povo é muito burro, ou esse trem é muito fácil, eu não sei. Aí eu falei, mas como que é? Ah, olha aqui que legal. E ele entusiasmado. Isso aqui você faz cálculo de tudo, você faz compra no mercado, você calcula tudo por aqui, ó. É fascinante isso aqui. Computador de voo lá, gente. E ele todo entusiasmado. Na outra semana ele já estava dando aula pros outros, já estava ensinando. Meu Deus. E aí eu falei, mas gente, será que é tudo isso mesmo? Será que ele aprendeu tanto que já está ensinando pros outros? E eu assim, né? Falei, meu Deus, tem E isso é coisa uma de errado época aí. zero internet, né? Não, Isso é aqui, nos anos computador, 90, assim. nada. Quando eu mudei aqui, que saiu o primeiro celular, que fizeram filas para você Jura? adquirir o primeiro celular. É porque hoje em E dia é aí- mais fácil você obter esse tipo de informação. A pessoa Sim. queria aprender a mexer no computador de Não, voo. mas não, Mas na naquela época, ou é talento, ou é o cara realmente se Não tinha. aprofundou. E aí, quando falaram assim, vai ter um telefone que agora você não precisa de fio, você leva pra... Eu fiquei, nossa Maravilhada. senhora! Eu fiquei, isso foi em 94, isso daí, começo de 94. É o ano do real, né? Sim, o ano a do mudança tetra, da moeda. o ano do Senna. E aí ele pegou e falou, se matriculou tal, e estudando, e faceiro. Aí um dia eu tô lá em casa, o Claudemir já chegou em casa. Falei, uai, matando aula já? Que negócio é esse? Daquele monte de chefe Que lá nenhum você aluno mandava. saiba disso, hein? Que nem- Ele falou, não, é que a escola tá fechada. Como assim? Tá tudo fechado, tá tudo escuro. Meu Deus. Resumindo, a escola dormiu, não amanheceu, né? Jura? Um belo dia ela não abriu? Caparam o gato todo mundo lá. Pô, Sky Master. Tem várias Vai, histórias Vacilo, dessa hein? aqui, Que né? Um vacilo. monte de sócio, de repente várias pessoas querendo ganhar dinheiro, né? E não é bem assim, né? Escola não é assim. E tudo que é sério e respeitoso começa e é demorado, é conquistado, né? Não É dessa aquela forma. velha máxima da escola de aviação, né? É. Conhece como ficar milionário com escola de aviação? É Vendi muito ela. fácil. É só você ser bilionário e aí você abre uma escola de aviação. Essa é a máxima, não é isso? Essa eu não conhecia. É muito fácil. E aí, na época, tinha o comandante Roca, que ele era piloto de avião caça, fora do país, tudo. Pô, cara... E ele trouxe esse simulador para São Paulo. Inclusive, esses pilotos da Varig, VASP antigo, todos eles fizeram simulador com o comandante Roca. O Diego conheceu, era o simulador móvel de 3 eixos, que ele simulava
turbulência, você tinha que abastecer, senão ele começava a apitar igual um avião, né? Então, assim, tinha uma mesa grande onde você tinha a E carta. esse simulador e lá era dentro- da escola Na- onde esse comandante Roca, ele veio para a escola e trouxe o simulador dele, que ele Certo. até então iria dar aula de simulador. Instrução. De instrução. Só que, naquela briga de sócio e tudo mais, né? E ele lá, já de idade, o Claudemir, aquela pessoa, sempre querendo ajudar os outros, né? Via que o senhorzinho lá montando aquele simulador que Gigantesco. tinha assim, um tufo de fio azul, um tufo branco, outro amarelo, outro verde, outro vermelho. E você tinha que descobrir qual do meio daqueles lá que ia juntar com o outro, né? Que beleza. Esquema de montagem, esquece. Aí o Claudemir ficou... Talento puro. O Claudemir começou a ajudar ele. Ele ficava lá ajudando e tal. Quando a escola fechou, ele tinha que tirar aquele simulador de lá. Justo. Que não era da escola, Que não era era meio da que cedido escola. pelo comandante Era Roca, dele. é isso? Né? E ele de um conhecimento e o Claudemir atrás de conhecimento, né? Justo. E aí ele pegou, ele falou, olha, Claudemir, eu tenho que tirar esse simulador daqui. A escola sumiu, todo mundo, fechou, acabou. Cada um catou um trem e vazou de lá. E aí o Claudemir falou assim, ele falou, eu vou doar esse simulador para você. Não, Eu não. falei, Ele Oi? doou o simulador? "Dou." Caramba! E aí o Claudemir chegou um dia em casa, nós com a empresa, né? Ele Você tinha uma falou, empresa de moto. ligada CD a moto, Motos, certo. que era peças, venda, concessionário e tal, e manutenção. Justo. E aí ele já estava meio por aqui, né? E aí um dia eu falei assim, você já viu alguma pessoa ficar bem de vida, né? Com oficininha de moto assim? Eu falei, ou você monta uma concessionária, ou você larga a mão desse trem aí, porque eu nunca vi ninguém bem de vida, não. Aí, um dia eu tô lá em casa, não fui pra empresa, né? Eu tô lá em casa e ele falou, fechei a CD Motos. Aquilo frio foi até no pé, voltou, eu, senhor, e ele tava Mas lá foi na antes roca. de pensar num plano diferente. Nada, Um não, dia não chegou em pensava em casa, nada. entendi. Daí ele falou, vou montar a escola de aviação. Eu falei, senhor, não sei nem por que esse trem voa, não entendo nada disso. Quantos anos depois do baque dele ter chegado e falado, olha, vou tirar a carteira de piloto? Aconteceu Isso foi o quê? Escola de aviação. Uns 2 anos depois. Foi em 96, mais ou menos. Uns 2 anos. Isso, mais ou menos. Que daí eu falei, e a CD Motos? Falou, fechei. Falei, mas não vai vender? Aí eu olhei pros 3 buguelinhos lá, né? Falei, misericórdia, como é que O que eu vai vou ser fazer, deles moleque? agora? Porque se você vende, você ainda tem um dinheiro, né? Claro. Quando você não vende, meu Deus, você tem o capital ali e nada. E cheques, né? Porque na época eu usava muito cheque. Sim. Cheque pra tudo que é bunda, né? E tendo que cobrir aquele cheque. Falei, tô enrolado agora, né? Jesus. Mas a coragem dele chegar e ter uma atitude dessa, o povo chama eu de corajosa, eu disse aquilo, mas a coragem foi dele, não foi minha. Porque acho que eu pensaria milhões de vezes antes de fazer isso. Ele assumiu um risco que Ele assumiu, realmente foi... porque ele acreditava. Porque ele é assim, quando ele acredita, Quando ele acredita, ele se entrega. ele vai. E às gente, que vezes lindo. eu Ah, acho... tô emocionado desse jeito. É. Hein? Às vezes eu Caramba. acho que eu tenho uma parcela nisso, porque eu sempre fui parceira, eu sempre estive do lado dele para tudo. Então, vamos se ferrar, vamos junto. Vamos desfrutar, vamos junto. Então, na hora de ralar, eu ralo junto. Dando certo então, ou dando assim, errado. ele sabia... Tem um cisco aqui. Uhum. Ele sabia que ele poderia contar comigo, né? Eu levei um choque na hora, porque quando você, só eu e ele, se não tiver o que comer, beleza. Mas você tem 3 filhos pequenos, então você tem uma responsabilidade em cima disso muito grande, né? E aí eu falei, tá, mas o que se entende de escola? Eu não entendo nada. Aí um desses sócios da Sky Master, ele convidou para montar a Fly Company na época. E a única coisa que vocês tinham era o simulador do Era o comandante Roca lá. simulador. Daí alugamos um prédio na Spip Calage, perto do nosso apartamento, Uhum. lá num bairro, você vê, isolado. Montamos, alugamos lá. Lá ele montou, trouxe a oficina dele para lá, né, um espaço lá. Enquanto isso ele montou no simulador. Era uma parte toda de vidro na frente e ali. O pessoal passava tudo ali na Spip olhando o simulador. Que era uma aquilo? coisa de outro mundo. Não, com certeza. E todo mundo falava assim, nossa, o bairro está valorizado, olha, nós temos uma escola de aviação aqui agora, não sei o quê. E isso mexendo com a homologação. E o Claudemir montando esse simulador. E arrumando algumas motos ali para fazer um dinheirinho também. Ah, ainda mexia nas motos Alguma só pra coisinha, levantar alguma só coisa. porque eu tinha apartamento para pagar, Pra pagar as comida, contas, né? E aí ele montando ali, e eu na época pagava a parcela do apartamento, né? Porque a gente comprou parcelado, deu uma entrada lá e tal, e parcelou, era pertinho da Fly.
E a parcela foi ficando para trás, que mal fazia para comer, né? A parcela foi ficando para trás, o juiz, né? O oficial de justiça batendo na porta, querendo uma parte, né? Bem tranquilo, sem Eu pressão. abri aquilo, ai meu Deus do céu. Aí eu me montando o simulador. Aí eu pensei assim, falei, quanto que vale essas coisas? Falei, faz a relação de tudo que tem lá. Aí ele pegou, fez uma relação, falei, quanto que vale tudo isso? Aí eu fui pesquisar, não tinha internet, nada, mas saí Perguntando, ligando, né, no telefone da vizinha, né, porque eu não tinha. Era na época que o telefone custava Também era centavo, caro, né? era caro. Era. Aí eu peguei, fiz a lista de tudo, que era 100, eu botei preço 50. Um vizinho da frente, lá do prédio, que no Sobradinho, os filhos dele brincavam muito com os meus filhos. E ele tinha uma operação lá junto com a construtora, que a construtora devia para ele, alguma coisa assim. Tinha um rolo lá com ele lá. E aí eu peguei e falei para ele, e ele comprava essas coisas e vendia. Falei, você não quer ficar? Aí você vende e aí você quita umas parcelas lá na construtora? Aí ele falou, não, vamos fazer. Falei, glória a Deus, Senhor. Aí fiz, aí ele quitou, sei lá quantas parcelas, 10, 12, 15 parcelas. Aí eu fiquei aliviada, né? Falei, Claro. bom, por um tempo tô sossegada. Tô tranquila. Agora é só pagar comida e condomínio e luz, né? Tô tranquila. Aí eu falei, todo mundo gosta da minha comida. Falei, vou fazer coisa para vender. Comecei a fazer lasanha, pão e coisas e vender. E ele tocando lá o simulador. E ele lá montando o simulador. Ah, tava montando, não tinha Montando nem aberto ainda. Não, levou um ano e pouco, um ano e meio para sair a homologação. Um ano e pouco, Naquela nossa. época era tudo correio, era demorado, era muito demorado tudo, sabe? Não é igual hoje, né? Não que hoje seja tão E existia Hoje alguma demora escola de já. aviação na época que tinha um simulador desse calibre? Não, de jeito nenhum. Então foi algo assim, bem inovador. Era bem diferente. Às vezes alguns pilotos que tinham voado em São Paulo vinham ali para fazer alguma horinha. E na época o comandante Roca passou todos os bizu pro Claudemir, né? Uhum. Deu instrução, ele ajudando. Pra quem que ele ia ter que vender a ideia, né? Pra quem ia trazer de Não, cliente, ele né? passou treinamentos, que ele teve treinamento que nem o piloto que tinha tido. Ele passou pro Claudemir. Caramba. E o Claudemir sempre autodidata, ele pegava rápido. O piloto privado, sabe como que ele estudava? Ele não tinha tempo, ele sentava para comer, a apostila aqui na frente, ele comendo e assim, ó. E- Ia lá pro trono, Boa. Né? É um ótimo lugar pra estudar. sempre era uma disse isso. forma de estudar. Sempre disse isso. Aí hoje eu escuto as pessoas falar, ai, não tenho tempo para estudar. Nossa, fala isso para mim, Uhum. eu faço um release de 2 segundos e ele já muda de ideia e vai pra sala, né? E não desse, quando abriu a escola finalmente, quando abriu o simulador, qual que foi o público inicial que vocês Foi tiveram? assim, daí ele montou o simulador, né? E veio pessoas para fazer treinamento, né? Queria fazer treinamento do simulador, que já eram pilotos e tudo mais. Teve no meu caderninho, o Diego viu Eu já hoje, vi. tinha 2 folhas de pessoas que Primeira fizeram assinatura do simulador. caderno do piloto. Santos Dumont. fez treinamento no simulador. Esse Claudemir que ensinou ele a fazer navegação. Inclusive, ele deu ficha no Santos Dumont. O Claudemir fez navegação com ele. Foi o professor, ele navega, o Claudemir. E aí, quando o simulador, não precisava de assim, as pessoas como só estavam fazendo treinamento, Uhum. o Claudemir começou a dar simulador, e o comandante Roca junto, e o pessoal fez, então levantou uma graninha legal ali. Aí, a primeira homologação pelo DAC, Departamento de Aviação Civil, né, foi no dia 23 de janeiro de 98, aonde eles homologaram os primeiros cursos nossos, que foi piloto privado, piloto comercial, os ground school do Bandeirante, do Brasília, aí depois vieram do Carlos. Vocês faziam os tudo ground mais. schools Ground school. do Brasília e do Bandeirante, ainda tinha os cursos de IPP e o simulador. Foi a primeira homologação, Que legal. né? E aí começou. E o a público ter então vida. já foi mais para piloto, não tanto para gente que ainda queria entrar na aviação. Não, sim, os que faziam o treinamento simulador já eram pilotos, né? Já eram pilotos. Era só reciclagem, treinamento. Os novos para os cursos eram pessoas que Porque iam... assim, uma coisa que eu gosto muito na Fly, e eu digo isso por já ter voado em outros aeroclubes no Brasil, é que existe muito essa integração entre gente que já está na carreira
e vem para Fly para dar uma aula, para fazer uma palestra. Sim. Então, a pessoa que tem vontade de entrar na aviação, ela sente aquilo com uma realidade muito mais próxima dela. Então, ela vai ter aula com um cara que é comandante da Azul, com um cara que voa na agrícola, com um cara, Meteorologista. exato, com gente que está Controlador na de aviação de verdade e que ela talvez não teria esse contato se não tivesse entrado na Fly. E eu digo isso assim com bastante orgulho, porque eu percebi isso logo na primeira semana que eu entrei lá, que eu fui lá fazer um recheque, e eu fui conhecendo as pessoas assim, cara, só gente calibre lá em cima, né? E isso é muito legal, né? Então, é algo que a escola começou assim já. E é por isso que eu disse que o público inicial já era de piloto formado, e aí se misturou com o pessoal que está entrando pela primeira vez na aviação, fazendo um curso de PP. Então, essa integração é muito bacana e eu acho que é uma marca da escola, né? Que é algo que você não vê em outras escolas com facilidade, né? Então, agora faz mais sentido para mim. Eu sempre brinco, eu falo que lá só tem fera. A mais fraquinha lá sou eu, né? A mais fraquinha lá sou eu. Isso. E o mais incrível, que eu fico me perguntando hoje, na Espírito Calage é um bairro, é a área central, ela não é tão assim afastada, mas não é no centro, não é né? E desde o início a sala lotada. Era onde eu trabalhava, era a recepção assim, você dava 2 passos e caía para fora da porta já, né? De tanta gente. Não, porque era pequeno. Atrás de mim tinha uma salinha pequenininha. Eu gostaria de ter guardado a frase que eu escrevi lá naquele quadro. Eu vou procurar no meu caderninho. De repente tá escrito lá. Eu me lembro que eu fui lá, peguei um pincel de quadro branco e escrevi algo assim, aqui quem colocar os pés será bem sucedido, bem abençoado, alguma coisa assim. E as pessoas que iam lá sempre comentavam comigo, nossa, depois que eu vim da aula, a minha vida deslanchou. Depois que eu vim aqui, e aí eu lembrava sempre da frase que eu coloquei lá. Você tinha colocado essa frase aonde? No quadro, era num quadrinho pequeno que ficava atrás da minha sala, era uma salinha bem pequenininha onde a gente dava o ground. E aí eu escrevi bem em cima, e ninguém apagava, e lá ficava. E aí toda vez que alguém comentava isso, eu lembrava da minha frase. E eu falei, puxa, eu acho que eu profetizei isso na vida das pessoas. Então eu ficava tão feliz de ouvir aquilo, que eu falava, nossa, acho que eu fiz aquilo de uma forma tão verdadeira, né, que isso está acontecendo. Que bacana. Né? E a sala cheia, e simulador, e piloto, e lá. Aí começou o curso de comissário. Era a minha próxima pergunta, inclusive, né? Aí não tinha sala, né? não tinha sala. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei que o dono do prédio tinha um corredor que ia lá pro fundo, nós acabamos com o corredor lá. Fizemos uma salinha lá, uma sala comprida. Começamos o curso de comissário. Quanto tempo depois de ter aberto, ou de ter tido a primeira homologação, em 98, vocês começaram o curso de comissário? Foi 98, no final de 98, 99. E a procura era tão grande quanto é hoje? É assim, oscila muito. Eu já tive épocas da sala tá cheia e já a gente se matriculando para outra turma, que não tinha Lista mais vaga. de espera. Eu já tive turma de manhã, à tarde e à noite. Uau. Então, assim, é tudo muito... Sempre é muito sazonal, assim? É de acordo com como o mercado lá na ponta tá reagindo. Porque, assim, você não tem um parâmetro. Quando teve uma Copa anterior, a última, as pessoas enlouqueciam querendo fazer matrícula. Até eu comentei para mim, vamos alugar um espaço fora, porque eu já estava chegando em quase 100 alunos matriculados. Uau. E eu falava, onde eu vou colocar esse povo? E eu desesperada, a gente até saiu procurar salas fora e tudo, mas aí uma hora, né? E a procura grande era o quê? Piloto? Porque saiu na mídia, não sei quem, aonde, em que jornal, que ia faltar piloto por conta da Copa. A Copa que ia ser no Brasil? Eu não lembro onde que foi a Copa. Eu não lembro, mas disse que ia faltar piloto. É por causa da Copa, essa Copa aí. Onde foi a Copa, eu não sei. E uma coisa que eu aprendi, eu sempre fui muito verdadeira, muito sincera. E quando as pessoas falavam isso, eu queria ser honesta e falar, olha, mas não é bem assim, a Copa é o ano que vem. Pra você chegar numa companhia aérea e trabalhar... Vai levar um pouquinho mais de tempo. Aí você sabe o que um cara falou pra mim? Um cliente, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você é bem desanimadora. Aí eu fiquei assim... Sou realista. Não, aí eu fiquei assim, olhando e me questionando, né? Gente, sinceridade demais, acho que atrapalha, né? Aí eu falei, ele preferia que você sorrisse. Não, mas eu não posso mentir, eu não vou mentir nunca.
Falei, eu não vou mentir. Para amanhã alguém chegar aqui e dar de dedo em mim. Olha, você mentiu. Eu quero ver alguém achar isso. Se tiver em 25 anos alguém falou, o Deus me enganou, Deus me me aponte. Me aponte E aí esse aluno achou aí que era... ele pegou e falou assim, no lugar, me falaram que você era a pessoa que incentivava, isso que lá, e eu fiquei assim pensando, o que eu vou fazer? Falei, olha, porque tem gente que quer ser enganada, né? Tem gente Sim. que ela quer ouvir uma Quer ouvir mentira uma coisa agradável, pra mas ficar- ela não quer uma verdade, né, dolorosa. Aí eu falei, mas é verdade mesmo. Vai que você seja extraordinário e você consegue. As pessoas são diferentes, né? Pode ser. Como poderia mesmo? Saber lá Deus, Sim. né? Aí que o anjo estava todo mundo a favor dele. E aí agradou ele saiu feliz. E aí eu fiquei pensando, eu não preciso falar que ele vai voar, mas eu também não vou falar que ele não vai. Aí eu parei de falar isso, né? Se ele perguntar, eu vou ter condições? Eu vou falar. Mas se não perguntar, eu também não vou falar. Então, aquele dia, eu aprendi uma grande lição, sabe? Uma lição comercial, né? Tem coisas que a pessoa não quer ouvir. E tem situações que você tem que falar, porque a pessoa, ela desconhece a profissão, ela está do outro lado, ela não tem conhecimento nenhum, e você tem que falar até aquilo que ela nem imagina. Você tem que, né? As possíveis situações. Às vezes eu levo 2 horas atendendo uma pessoa. Eu já levei 3 horas atendendo uma pessoa. Aí a secretária lá na frente fala assim pra mim, um dia perguntou, Dulce, o que você faz lá dentro daquela sala? Eu falei, como assim? Eu atendo ele. Ele falou, porque todo mundo sai meio chorando aqui fora. Eu falei, porque eu bato. Chorando às vezes de alegria, às vezes de Não, porque tristeza. eu sou psicopedagoga, sou orientadora vocacional. Então, assim, quando uma pessoa vem buscar uma formação, eu faço um release da vida deles, né? Eu faço uma anamnese, quero saber de onde surgiu, o porquê, para eu ter o entendimento do porquê daquilo, para eu poder orientar. E como é que foi a anamnese do Diego? Quando ele chegou lá. A senhora olhou pra ele e falou Rapaz, o quê? Olhou cara- a bis dele. Não, o dele foi fácil, porque Para. assim, ó, voar é para passarinho. Certo. Aí se o cara quer ser piloto, já é louco, né? Já é Ele maluco. já chegou já com jeito de louco, falei, é esse Pronto. mesmo. Esse Pronto, mesmo. tá aprovado já. Pô, o melhor aluno era eu, fi. Esse aí. Cara que sexta-feira, 8 horas da noite, eu colocava um despertador pro cara fazer chamada, que era o Claudemir. Dava um play aqui pra ele fazer chamada, que ele fazia chamada e liberava nós, né? Não, mas ele esqueceu de falar um item. Quando chegava o horário, ele gritava lá, chama! Claudemir não aguentava, cara. Eu gravei um áudio, sério, tinha um MP7, né? Porque esse celular que parecia que tinha um alto-falante de 12 naquele trem. E eu gravei, chamada, bem. Aí, o áudio falava assim, Claudemir, chamada. Rapaz, eu soltei um jazz. E ele tava dando uma navegação. Cara, acabou a aula, não tinha mais. Acabou. Acabou. Não, mas eu sempre falo que eu gostaria de escrever um livro, mas nunca começo, né? É, porque... Com a história da escola, tudo que Mas aconteceu. tem histórias muito bonitas de alunos, de pessoas que eles chegaram lá só acreditando na vontade deles, sabe, no Você objetivo. acredita que alguém pode vencer na aviação? Você que viu a formação de muita gente. Você acredita que alguém pode vencer na aviação apesar de problemas financeiros, apesar de situações, às vezes, de familiares desastrosas? A pessoa consegue vencer na aviação? Consegue. Porque às vezes o que a gente mais ouve fala, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não consigo. E ela se coloca muitos impeditivos. E a senhora com certeza já viu muitas histórias que superaram inclusive isso. Se eu pensasse assim, se o Claudemir pensasse assim, não existiria a Fly Company. A dificuldade que a gente passou na época, esperando essa homologação, os meus filhos arrebentassem o chinelo lá fora brincando, que era a época da euforia de brincar, né? Ia brincar de pé no chão, porque não tinha dinheiro. O João, o instrutor nosso, ele morava do lado do nosso apartamento. E a irmã dele trabalhava no posto de saúde. E as médicas doavam as roupas, né? E roupas boas, novas, tênis, calçados. E ela dava tudo pra Sara, pra irmã do João. E aí a Sara trazia tudo pra nós. Então a Brenda usava uns vestidos lindos, tudo doado. Por 2 anos, eles usaram tênis de doação, chinelo de doação, não tinha dinheiro para comprar um chinelo. E aí eu me questionava, por que eu tô passando por isso? E eu entendia que era um propósito, que eu tinha que passar. Era uma aprovação. E eu brigava com Deus, eu falava assim, tá me testando? Porque tu vai cair do cavalo. Porque eu vou brigar até o último gole. Eu não vou desistir. Eu acredito
no que nós, né, no nosso objetivo, no que nós estamos Começamos, fazendo. empreendendo. Simplesmente acreditava. Da onde? Não sei. E aí um dia o Claudemir chegou em casa, que ele estava exausto de montar esse bendito simulador. E aí ele chegou em casa e falou assim, e as crianças lá na sala, né, brincando. O que tem pra comer, mãe? A moça tá pronta, daqui a pouco. Aí o Claudemir entrou e falou assim, o que tem pra comer? Eu falei, nada. Aí ele falou assim, nada? Eu falei, nada. E eu sorrindo. Eu levantava de manhã, botava um sonzinho lá, põe a minha musiquinha. Daí ele pegou e falou assim, mas nada? E as crianças, tá pronto. Eu falei, daqui a pouco. E eu falava assim, como que eu vou no mercado falar eu quero fiar? Não vou. Vai ficar sem comer, mas não vou. Aí ele falou assim, peraí, nós vamos dar jeito de alguém. Foi lá na geladeira, tinha um toquinho de repolho. Tinha um pedacinho de tudo que é trem que tinha lá. Fuçamos no armário, arrancamos Unidos tudo que tinha. venceremos, assim. Tudo que tinha de restinho. Fiz uma sopa. Aí fiz a sopa. Ah, tá pronto. E eu sou boa na sopa agora, hein, menino? Pensa Tá na fera, sopa tá agora. fera. Aí ele pegou e falou assim... Aí foi comer. Eu comi um pouquinho, né? Pra não mostrar pra eles que eu não tinha comido. Pra sobrar pra eles pra noite. Aí ele falou assim... Não vai comer? Não, tô com fome. Coitado, varado de fome, né? Já trabalhei o dia inteiro. Aí ele falou assim, as crianças comeram, chegou de noite, só no outro dia eu falei, eu vou fazer coisa pra fora. Foi aí que eu comecei a fazer coisa pra fora pra ter comida. Uhum. Fui lá, dei um cheque frio no Atacadão, que era pra 15 dias. Falei, já tem um monte por aí, Aquele né? pré-datado, o Uma a famoso mais pré-datado. vai fazer diferença. A voadora aí, jogou. E aí eu fiz uma caixinha onde eu falei, aqui só vai entrar, não vai sair dinheiro daqui. Porque nos Nada. 15 dias eu quero saber quanto que eu fiz, né? E eu tenho que pagar esse bendito esse cheque, né? E aí, quando nos 15 dias que eu fui para cobrir o cheque, eu olhei na caixinha, tinha 3 vezes mais o valor que eu Glória comprei a Deus, os hein? mantimentos, Caramba. forma e tudo mais. Eu falei, eita, esse negócio dá. Aí eu comecei, aí nós começamos a comer bem, né? Aí eu fazia lasanha, fazia tudo, aí começamos a comer, tudo que sobrava Então a a gente história de comia. fazer a comida foi pra esperar a homologação lá. Esperar a no- homologação. E Que aí, bendita aí manteve. homologação, hein? Aí nisso, né, começou, né, fizemos o simulador, aí que as parcelas do apartamento atrasou de novo, né? Aí nós tínhamos um Cobria um, cobria outro. Aí nós tínhamos um Passat, que veio do Paraná. Aí eu olhei aquele Passat, na época o estacionamento no prédio não tinha nem cobertura, né? Falei, esse trem tá estragando aqui, não tinha dinheiro nem pra pôr gasolina. A gente fazia compra no Atacadão, que é perto de casa, de bicicleta. O Claudemir comprou uma bicicleta fiada, daí eu ia sentada no campo, e ele na bicicleta, aí ele trazia a sacola tudo pendurada nos guidões, guidão, e tudo, assim. né? E às vezes sobrava, vamos comprar uma cervejinha hoje. Aí ele comprava uma cervejinha, sentava no meio fio, tomava. Às vezes a sacola rasgava, saía rolando batata, cebola por meio do asfalto, a gente catando. Peraí, o carro vindo. Cena de filme, né? Praticamente. E aí aí eu falei, cheguei pra esse cara de novo. Você não quer comprar o Passat? Bate e parcela. Ele falou, fico. Aí eu A uma hora ele aceitou. Não, ele Ele aceitou. foi aceitando. Ele foi aceitando. Aí só não vendi meus filhos, né? Porque não, Que aí não ia ter que convém, fazer né? outro, dar Não mais convém, trabalho. não convém. Falando em filho, eu tenho uma pergunta sobre isso. Como é que foram os seus filhos entrando na aviação? Porque, evidentemente, teve uma grande influência, afinal eles cresceram vendo vocês trabalhando na escola de aviação. Como é que foi para vocês ver os dois entrando na aviação e depois contribuindo com a escola? Como é que foi isso? Olha, foi muito emocionante. Para mim, quando fui entregar os certificados para eles dentro da sala de aula. Porque é fruto de um trabalho árduo, né? Que foi muito sacrificante para mim e para o Claudemir. E aí você vê teus filhos se formando ali. Foi uma honra muito grande para mim, né? Mas o Ilha, ele começou a fazer curso de piloto. Até vou contar uma história dele aqui, ó. Conta. Ele vai me bater. Conta que Ele- próximo Depois é ele vai vir aqui também. Aí Já ele, sabe aí ele vai disso, né? entender. Ele começou a fazer o curso, ele é meio autodidata igual o Claudemir. E aí ele Uhum. começou a estudar, só que ele não terminava. Aí eu mandava o nome dele reprovado. Aí, jamais, a coitar filho meu, de jeito nenhum. Aí outra turma, no mesmo ano. Aí ele começava de novo. Aí ele, metade da aula ia embora, eu falei, você vai reprovar. Porque você não está assistindo aula, reprovar de novo. E aí, uma pessoa que lá, quando mandava as listagens para a ANAC, né, era meio conhecida minha, um dia ela mandou no e-mail, questionou, que era né? só e-mail. Mas de novo, você não é teu filho? Reprovar de novo? Eu falei, mas você não termina o curso? William né? Pazinato? É reprovado. Não? Aí teve a última chance, falou, ó. Aí ele falou, vou fazer o curso de novo. Eu falei, não, para com essa palhaçada aí. Não vai fazer de novo, não. Ele tinha quantos anos? Ah, ele tava com 16 para 17.
né? E aí ele pegou e falou assim, eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte. Ele falou, mas eu sei já das coisas, por que eu tenho que ficar na sala? Eu falei, sabe tudo e vai dar aula então, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você pode até ir embora mais cedo. Ele não tinha acesso às provas, né? Eu falei, você vai fazer todas as provas. Você fica na aula até o que você quiser, não vou me importar. Mas se você tirar menos de 8 numa prova, você nunca mais põe os pés dentro da sala de aula. Caramba, eu falei Nem assim, querendo. nunca mais faço curso aqui na escola. A pestinha tirou tudo pra cima. Tirou E aí tudo ele acima de 8. Aham. Aí ele fez faculdade de tecnologia em redes, aí ele foi fazer... Aí ele começou uma outra faculdade de... que era de mecânico? Engenharia? Engenharia mecânica. E aí eu falei, meu Deus, ele não vai continuar, e eu tô gastando esse dinheiro à toa, e eu pensando, quando é que ele vai chegar e falar pra mim que não vai continuar? Aí um dia eu ia começar o curso de piloto comercial, eu falei, ele vai começar o curso de piloto comercial. Aí ele olhou pra mim e falou, e daí, o que eu tenho com isso? Eu falei, não, é só pra avisar pros amigos, se quiser. Avisa os amigos lá na faculdade. Fala pros filho. amigos, se tiver interesse. E aí um dia ele desistiu, ele falou, não vou fazer, e ele falou, vou seguir aviação. Aí ele chegou e decidiu que ia seguir aviação, fez piloto comercial, e tudo que ele fez, ele passava sempre na primeira prova, sempre muito dedicado, muito estudioso. Mas nisso, né, quando ele fez piloto privado, foi o presente dele de 18 anos. Aí ele fez as horas de voo, a primeira habilitação dele foi de piloto, depois que ele tirou de carro, Que né, legal. com 18, daí ele já estava. A formação de piloto é um pouco diferente na época também, né, hoje já não consegue mais naquele mesmo ritmo que era antes. Porque conseguia fazer mais rápido antes? Não, conseguia fazer solar, tinha um monte de coisa. Viu? Quando eu vi ele solando num Paulistinha, Ele foi o Paulistinha, né? nossa senhora, meu coração quase saiu. A Ele escola, só- a o mesmo escola tinha avião qual que eu fui, aeronave? HFI. Não, mas não foi na nossa, foi lá em Tupi Paulista que ele fez. A gente nós não tínhamos Vocês aeronave. não tinham aeronave ainda? Não tínhamos. E aí ele fez lá. E lá ele fez solo. Que eu vi, eu filmei, e aí eu filmando, daqui a pouco ele desapareceu da câmera e eu fiquei desesperado, tirei a câmera. Falei, cadê esse menino? Cadê o menino? E aí que ele decidiu mesmo, ele falou, vou Seguir continuar, a né? aviação. E aí ele fez INVA, passou nas provas tudo de primeira também, aí ele fez umas reciclagens com a Célia lá, né, que tá reciclagem pro ICAO, tirou o ICAO, aí ele fez o jet training lá em Curitiba, né, e ele sempre estudando, sempre muito estudioso, e hoje eu falo... E ele sempre fez com- o curso de mecânico também, não fez? O de mecânica ele assistiu algumas coisas lá, meio que estudava por conta, porque o William, ele gosta de estar sozinho. Ele não gosta de estar num grupo, ele gosta de estar do jeito dele. E ele sempre estuda, ele está sempre estudando aeronave e tudo mais. Então, assim, hoje eu tinha um medo, eu falava assim, se esse menino não der bom como piloto, com que cara que eu vou ficar, hein? Vou passar uma vergonha. Pô, o filho da dona não tá indo, como é Responsabilidade. que é, né? Eu ficava morrendo de Não, medo. faz sentido. Eu faz morria de sentido. medo. E aí... E hoje ele é o cara mais conhecido lá do Hoje eu Teruel. vejo, assim, não menosprezando nenhum e outros pilotos, né, a equipe aqui, de jeito nenhum, tô falando do meu filho. Assim, a responsabilidade dele, o profissionalismo dele, ele é até meio exagerado, né, o Diego sabe, mas eu prefiro que ele peque pelo exagero, né, do que pelo Peque pra desejo. mais, né? Ri pra Exatamente. mais. Ele, assim, pode perguntar para todo mundo, sabe, e eu fico muito orgulhosa do profissional que ele se tornou, muito mesmo. Que bacana. E o Douglas é comissário da Latam, vai fazer 14 anos, né? 14 anos? 14 anos. Eu vejo direto ele é no porto instrutor lá Ele dentro, passa ele é direto. chefe de cabine, ele que faz sai speeds novos da empresa, ele faz os resumos. Aí a equipe toda, a tripulação, né? Já tá esperando os resumos do comissário Douglas. Eger, que chama o comissário Eger. Ah, entendi. Ele Porque adotou o nome ele do faz os meio. resumos para facilitar a vida de todo mundo, né? Hum. E o Douglas sempre foi aquele que andava com uma mochila, com um livro, uma roupa lá dentro, uma comida. Ele andava tudo dentro da mochila dele, né? E meio assim, perdidão na vida, né? Eu, 17 anos, eu falei, vem estudar, vem fazer curso de comissário, pelo menos vai aprender alguma coisa. E ele foi fazer. Porque ele não tinha nenhuma clara Ele intenção de tinha, fazer algo assim não específico? Não tinha, ele estava assim pensando o que ia fazer na vida. O Douglas é o mais Trabalhar, velho? É do meio. É o do meio. E aí ele veio fazer o curso. E adivinha quem fez a primeira prova da ANAC online? O Douglas. A ANAC precisava testar o sistema e testaram foi aqui em Campo Grande.
E Na aí- famosa salinha ali, É, que todo mundo fala da salinha lá Sala das do- provas da ANAC. Da Infraero ali, né? Era lá dentro, né? No saguão principal. Tinha uma salinha no canto E lá. ele foi fazer, ele foi Perto da testar o PAN. sistema. Lembra da PAN? É. Aí ele fez a prova e ficou de segunda época. Ah, De jura? uma matéria, porque que ele ficou meio nervoso lá, que negócio online e tudo, naquela época computador. era uma Novidade pra coisa. caramba. E aí ele pegou, e aí eu falei assim, não vão cobrar, né? Imagina, você tá fazendo teste. Teste pra ajudar Nada, eles. pagamos bonitinho. Então, Chega outro boleto. pagou GRU igualzinho. Eu falei, eita. GRU não falha, não Aí falha. ele fez, não eu falha. tinha parceria com a Latam na época. Eu tinha uma planilha que eu Como é que mandava funciona os a nomes. parceria com a Latam? Eu mandava todos os nomes, eu fazia uma pré-seleção, aí colocava numa planilha que a Latam tinha enviado, né? O nome das pessoas e tudo aquilo que eles exigiam, né? Já tinham briefado a gente, qual era o perfil que eles queriam. A gente já trabalhava isso nos alunos também. Uhum. E aí eu coloquei o nome dele, só que em momento nenhum eu coloquei que era meu filho. Colocou Eu no grupo como se fosse Botei qualquer lá outro aluno. junto e foi, né? E aí ele passou na seleção. Caramba, Aí vou mandar por que mandar, legal. né? Assim, nem imaginava que ele ia entrar. E aí ele passou. E aí quando foi recrutar para chamar de novo e tal, daí começou a chamar por eles, né? Daí já encaminhava direto para o aluno. A Luciana, que depois ela foi até para Azul, Luciana o nome dela. Ela no e-mail, ela mandou para mim assim, tem um Eger Pazinato aqui, Por um acaso. por acaso, né? Tem um nome igualzinho o teu, né? Sobrenome. Falei, pois é, você viu que coincidência? Eu nem conheço. Aí ela mandou uma risadinha assim, né? Eu nem faço ideia de quem é esse ser humano Ela aí. deu o círculo, é meu filho. Aí eu falei, passou por mérito dele. Lógico que ele teria que ter mérito para entrar, né? Não é porque seria meu filho que entraria. Se ele não Justo. tivesse, né, a capacidade e se enquadrasse no perfil exigido. Mas em momento nenhum eu quis botar meu dedo em nada. Eu falei, vai entrar pro mérito exclusivamente dele, né? E entrou e tá lá até hoje, né? Que Desempenhando bacana. Pegou um gosto, excelente né? trabalho. Hoje é instrutor também na Fly, né? Igual o William. E um excelente instrutor. E o que ele faz para aqueles alunos, eu falo que eu ajudava, mas eu perto dele me envergonho, né? Porque o que ele faz é assustador. Tem hora que eu fico até braba. Porque outro dia ele chegou 2h30 da manhã em casa, porque os alunos estavam montando o processo, aqui 8 passaram na seleção da Latam. Que legal. E a entrevista é online e ele fica preocupado em montar o lugar para ajudar eles e tudo mais. Eu não tenho computador em casa, ele monta um QGzinho lá na Fly para eles, né, fazerem a entrevista e tudo. E aí esses 8 alunos passaram e precisava arrumar, cada um tinha que colocar já o nome de guerra, e aí queria toda a ajuda dele. Ele chegou do voo, esses alunos estavam lá, ele deu aula. Esperando ele deu aula. 2h30 da manhã ele chegou em casa, que ele estava lá ajudando os alunos. 8 horas da manhã ele estava na sala dando aula para outra turma da manhã. Uau. E com a maior Que entrega. alegria do mundo, porque ele estava ajudando eles. Se você está com ele durante 2 horas, é o telefone direto tocando, perguntando sobre regulamentação, que ele é fera. Regulamentação, isso, aquilo, o que eu faço, pedindo ajuda disso ou daquilo, o Que tempo bacana. Que inteiro. bacana. Então, E assim, ele é que coordena a parte do. ele é o curso de ele é o comissário. coordenador do curso de comissário. A Brenda, ela também fez curso de comissário, né, que é mais nova. Só que a Azul ligou para ela chamando 3 vezes para ir, ela não foi. Eles pediram pra ela ir, Não, ela ela não foi. Ela mandava o currículo, na parceria que eu fiz com a Azul também, que a Azul nos chamou, né, para ir lá em Campinas, né, tivemos uma palestra lá com eles e tudo Bacana. mais, foi bem bacana. E ela, mandei lá, ela não foi. Na época namorando, daí era por causa do namorado, outra hora porque queria outra coisa. E no fundo, Não alinhou. no fundo, eu acho que não era a praia dela mesma. Ela fez, foi muito bom para ela na época, né, o conhecimento é maravilhoso. Mas o que ela queria é o que ela faz hoje, né? Ela Trabalha na internet. ela faz divulgação para as empresas, cada Sim, vez mais sim. procurada. É a praia dela, então É isso ela, aí. Ela tá bem, ela tá bem. ela Com se certeza. encaixou. Né? Hoje, dos cursos que a Fly oferece, qual é aquele que é mais trabalhoso para formar o aluno? Aquele que você sente, na parte teórica mesmo, né? Que não dá para comparar a prática depois da Sim, aviação, sim. né? Com outras coisas, mas na parte teórica, o que te dá mais trabalho em formar um aluno hoje? Mecânico. Mecânica, olha aí. Tá vendo, Adriano? Porque é o curso, Adriano, me explica, é o Adriano. curso mais demorado. Eles são divididos em módulos, são 4 módulos. E todos eles têm aulas práticas. Então, assim, é bem mais trabalhoso. Bem mais. Então é O difícil. comissário é um trabalho que o Douglas, né, que é feito, onde você trabalha muito a pessoa. O mecânico trabalha mais a parte técnica. O comissário,
Eu falo, eu duvido uma pessoa que ela precisa melhorar algumas coisas, que ela faz o curso de comissário, que ela não vai sair com 80% de diferença depois do final do curso. Porque mexe com a Mexe, pessoa. porque a forma que trabalhamos e o conteúdo que nós desenvolvemos lá dentro, durante esses 4 meses, nós trabalhamos o conteúdo técnico, né? Nós trabalhamos a preparação para uma entrevista para a vida e para a rotina do trabalho. E mexe com a pessoa. Eu sempre brinco que eu falo que o aluno é um pote, onde lá dentro tem lata velha, tem tesouro lapidado, tem tesouro para ser lapidado, né? E o curso proporciona essa condição de você mesmo se descobrir e falar, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui é para jogar fora. As habilidades não técnicas também são importantes. Nós lapidamos, e ele se descobre com o que já é lapidado. Ele descobre potencial que nem eles sabiam que tinham. Que bacana. Eu já recebi aluno que ele nunca na vida, ele tinha feito, né, ensino médio e tudo, ele nunca falou em público na frente de ninguém, ele nunca leu nada dentro da sala de aula. Eu adoro, falei, são esses que eu gosto. Que aí se dá uma E aí eu falei grande. pra mãe dele, falando, e ele assim de cabeça baixa, eu falei, no final do curso, ele vai ser outra pessoa. Ela falou, mas será que é assim? Eu falei... E é um curso Garanto relativamente pra ti. curto, né? 4 meses. Resumindo, no final do curso, quem fez o discurso final da apresentação de encerramento do curso? Ele. O papel fazia assim, né? Mas tá valendo. Mas ainda ele brincou com ele mesmo, coisa que jamais ele fazia antes. Ele falou, deixa eu segurar firme aqui que ele tá querendo voar. E leu. Então, eu choro numa hora dessa, sabe? Que Porque legal. você fala, eu não tô aqui só formando profissional, eu tô transformando vidas. Eu falo do curso de comissário porque é o curso, porque é o profissional que ele está de linha de frente. Quando um comissário for mal atendido, ninguém vai falar o comissário fulano, eles vão falar a empresa fulana é um lixo. Né? O comandante deu umas quicadas lá no posto, fez uma merda, o passageiro lá atrás nem sabe se aquilo lá é certo, se está errado, se é aquilo mesmo, né? Não está sendo visto, ninguém nem está aí. Mas o comissário é o primeiro que representa a empresa. É o representante da empresa, é o que bate de frente com o cliente. E ele vai ter na lembrança. Você imagina aquela pessoa que está voando uma única vez na vida. De repente ela nunca mais vai ter essa oportunidade. Porque ele ganhou uma passagem para ir no médico, né? Em algum lugar, e ele foi. Ele vai guardar essa lembrança para o resto da vida dele. Sim. Se ele foi mal atendido, destratado por um comissário, ele vai ter uma péssima lembrança pro resto da vida. E ao contrário, a mesma coisa. Então, a responsabilidade que tem esse profissional é muito grande. Sem contar que ele não é um bandejeiro, como pessoas ignorantes, às vezes, Acabam de passando, conhecimento, sim. fala isso. Ser um bandejeiro, mas eu falei, eu queria ser uma bandejeira ganhando 10 mil por mês, né? Oh, Lá na aviação de Pelo menos linha, é bandejeiro de elite, né? lá na aviação de linha, né, na linha aérea, eles chamam os pilotos de tripulação técnica e os comissários de tripulação comercial. Justamente porque ele tem essa visão comercial da empresa, ele está na linha de frente, na linha comercial da empresa. Ele é como se estivesse fazendo a venda, né? Sim. Por mais que a pessoa compre na internet, Ele tá compre no lidando com o check-in. cliente, né? Exatamente, ele está lidando com o cliente. Então, por isso que ele é tripulação comercial. Entendeu? Faz todo sentido. Faz todo Que sentido. é a linha de frente mesmo, é o que o cliente vai ver. O cliente não vai ver o piloto, não vai ver o Sim. mecânico. Muito dificilmente, quando vê também, quando eu subo no avião, por exemplo, todo mundo fica assim, né? O mecânico tá entrando no cockpit, o que tá acontecendo lá? Vai sempre O ficar cliente por ele. só escuta aquela voz sensual do comandante, senhoras e passageiros. Essa é a hora que tem Só contato, escuta, né? só escuta a voz do comandante, Olha, muito raro e ver fica o curioso mecânico. para saber quem é, né? E na Às vezes formação você apresenta. do piloto? Mas, deixa eu só citar um item que poucas pessoas conhecem sobre a profissão do comissário. Às vezes a pessoa pensa que é só aviação comercial, Gol, Latam. Não, o comissário, executiva ele também. trabalha na área executiva. A executiva de alto padrão tem Sabe qual que é o comissário. salário que eles pagam num dia de trabalho na área executiva? R$1.000. Um dia de trabalho. Aham. Tá tranquilo. Tá bem tranquilo. Inclusive, agora mesmo, o Douglas me falou, mãe, me apresenta alguém para trabalhar na executiva. Eu não tinha ninguém para apresentar. Caramba, Tá? hein? Então, às vezes a pessoa pensa que não, você abre um leque. E dentro da companhia aérea também, a hora que você não quer mais voar, a empresa ela te dá a oportunidade de você fazer migração para outro setor. Você pode ficar no treinamento, você pode ficar só checar, né? Fazer o void check, né? Quando faz o treinamento inicial. Vai ser um comissário, mas com outras finalidades Sim. dentro da empresa. Sim.
Também tem isso. Que agora, o Douglas continua voando, mas ele já tem outras funções lá, né? Sim, ele é chefe de cabine, ele é instrutor lá dentro. E olha que bacana, o aluno que ele deu aula dentro da sala de aula, o Hoje aluno está lá no instrução. voo, porque quando você passa na entrevista, você vai fazer o treinamento. E depois tem um treinamento na aeronave, tem um treinamento de solo, né? E tem um treinamento na aeronave. E depois tem o voo de check. E aí ele está lá dentro da aeronave, quem está dando treinamento para ele lá também? É o Douglas de novo. Então, assim, que legal. o aluno se sente seguro, ele fica feliz, né? Ele fala, nossa, E teve é um um que veio ponto contar de pra mim. tranquilidade ali, pro Olha, quem adivinha, quem tá dando instrução pra mim, é meu Que professor, legal. né? Que bacana. É igual o instrutor, quando o aluno tá fazendo aula de regulamentação aeronáutica, e é o controlador de voo que tá dando aula. Aí quando ele vai voar, né, fazer aula de instrução, quem é que tá lá na fonia, às vezes, É o né, próprio pega o professor dele. Isso Que é bacana. muito, muito bacana, essa interação, né, entre eles. E é aquele lance que a gente tinha conversado antes até, né? É o cara que tá querendo começar, encontrando gente que já tá bem sedimentado na carreira da aviação. Lembrei do item quando você falou, né? Pessoas que não têm condição financeira. Eu prefiro o aluno sem condições financeiras do que aquele que tem dinheiro e ele não tem objetivo na vida. Ele não Talvez tem nem valorize, comprometimento. né? Eu já tive alunos, vou citar nome, né? Porque com certeza ele vai escutar isso aqui depois. Deixa ele contar, né? Você sabe o que é. Que ele só tinha o desejo. Não tinha dinheiro nem para passe de ônibus. Aí você me diz, como é que ele tá lá na Gol hoje e não tinha nem dinheiro para passe de Essa ônibus? história eu conheço. Tá no site. Ele tinha o principal, ele tinha o desejo, a garra, a vontade e acreditava. A vida, o universo, ele trabalha em cima do que você joga para ele. Se eu acredito em algo, aquilo é verdadeiro dentro de mim e eu desejo, aquilo é real, o universo vai conspirar e vai trazer. Se eu tô levando de qualquer jeito, o universo vai trazer tudo de qualquer jeito, da mesma forma para você. Eu já tive aluno que ia escoltado por o motorista, era importante, tinha dinheiro, pagou pela metade, não estudava, não estava nem aí. E tem o contrário sabe? também, o cara que tem muita oportunidade agarra, o cara que não tem nem muita também geralmente não quem agarra. é que vai agarrar? Quando eu entrei na aviação, eu falei, nossa, eu vou ficar rica, né? Porque Aquela máxima lá que eu contei mais cedo. ficar rica, porque aviação só quem tem dinheiro, só É, gente rica. temos algo E aí, em comum. Tadinha. Temos algo em comum nisso, Delci. Não, mas você já tá rico. Não, não cara. fala assim, não. Os meus credores vão vir atrás. A Bia só casou com você por causa... Não é por causa dos olhos azuis dele, né? Não é. Ela já vislumbrava que você ia ganhar. Eu falava, opa, é aqui mesmo. Não, e Deixa eu ficar com ele quando tá pobre. E na depois eu verdade, ficar rico. falando essa questão aí, brincando, mas quando a gente voltou, que eu voava aqui em Campo Grande, aí venderam a nave, fui embora pra Três Lagoas. E nessa volta que a Bia falou assim, aqui você não vai conseguir nada, vamos pra Campo Grande, vou trabalhar lá enquanto você vou segurando as pontas. A Delci e o Claudemir me ligou um dia à noite, você tá onde? Eu falei, tô em casa, eu morava na Itavieira ainda. Vem aqui. Aí fez uma janta pra nós lá e tal. Falou, ó, o Nem seguinte, lembro disso. verdade. Falou assim, Tá falando de ver se eu lembro. é o seguinte, você quer fazer um curso de INVA? De Falei, instrutor, quero, assim? falei, quero, mas Quero! não tem, não tem, Sem condição. não tem nada, tem um centavo desempregado, cara, tava parado. Aí eu falei assim, não, eu vou te ajudar. Vamos fazer o curso, tal, você vai fazer o curso, vamos fazer as horas, e aí depois você vai pagando do jeito que você quiser, paga voando. Que ano que foi isso? Meados de 2018, cara. E quantos anos falta pra pagar? Não, agora eu tô devendo porque eu pego dinheiro emprestado, entendeu? Agora eu Fly Eu que Company. empresto. Não, mas isso assim, até aproveitar o momento pra agradecer, porque assim, a gente não é porque a pessoa fez isso, você fica toda vez, obrigado, não sei o quê. Não, a gente reconhece, é grato eternamente, sempre falo pra Bia. A gente tem que ser grato às pessoas. E nesse momento, você vê que é uma pessoa que te estendeu a mão, né? Nunca me forçou, e aí, vamos pagar. Eu voava de madrugada, noite, de dia, não tinha, né? Até Tempo ruim. Então, assim, Literalmente, né? e aí, cara, a gente pensa que não, mas a instrução, ela é uma vitrine. Dali da Fly, eu consegui vários voos, entendeu? Tinha cara que tinha avião que ia lá fazer treinamento, recheque, não sei o quê. Pô, você vou. Pô, mas você não quer me acompanhar? Então ali, sempre, depois daquele start que a Delci me deu essa mão e o Claudemir,
A aviação, pra mim, Começou a engrenou abrir portas, novamente, né? Aí conheci o finado Leandro lá, que me colocou de novo. Então, assim, você, graças a Deus, cara, desde 2009 que eu estudei na Fly, a gente sempre se deu bem, Deus sempre me ajudou. Morei lá no fundo da Fly, liguei, até tem uma história aqui, aproveitar que o Claudemir tá nos assistindo agora. Será que ele vai nos assistir? Rapaz, ele vai... Eu tenho dúvidas. Não, ele pode falar isso aí. Tava um dia, tava eu e o Marcelão lá na turma, cara, e um calor danado. Aí vi um ar-condicionado no meio de umas ferragens lá do Claudemir. Pegamos aquele ar, cara, colocamos o ar-condicionado no chão, fizemos uma gambiarra pra ligar ele, dormimos. Claudemir, eu sei que chegou, não lembro. Claudemir. Chegou de manhã. Chegou, cara, tomado de água, tempo todo mundo morrer eletrocutado lá dentro. Meu Deus. Que obra de arte, não? Nós demos trabalho pra Delci, cara. 2009 Nossa, ali. esse povo no alojamento. Às vezes era 15, 18 meninos no alojamento, de tudo que é lugar do estado, fora do país. Não, Era uma coisa de louco. A gente era unido, né, Delci? Toda sexta-feira a gente sentava na Fly, ia até churrasco. 3, 4 Às horas da vezes manhã. lá na frente, fazia Na frente, churrasquinho cara. lá, Que tocando legal. violão. Tocava o Diego violão. tocando violão. Que é o Diego tocando violão? Claro. Era bem Isso assim. Era o acontece? pagamento do alojamento. Eu dei até aula pra Brenda, rapaz, de violão. Que legal. Não aprendeu, né? Mas tudo bem. Não, mas tudo aprendeu. bem. Vai tentativo. Ela toca só uma música até hoje. Inclusive, quando você estava falando desse aluno, né, que hoje tá numa companhia aérea grande e tal, eu encontrei ele no hangar e ele me contou a história dele, assim. Você viu que eu não tô E aí, mentindo. não, é verdade. E aí, no meio da história, assim, eu não tinha intenção nenhuma de falar alguma coisa do debriefing e tal. Aí no meio da história ele, mas você tira esse sorrisinho da sua cara que eu não vou lá no teu podcast agora não, viu? Porque eu já tinha Mas um chamado dia ele, você já. vai. Eu já tinha chamado ele E o antes. Adriano já tá chamando ele faz tempo. É, ele vai... Mas O Adriano, os caras tá fazendo. Posa lá na. Quando posa na 06, que vai livrar na 24, o Adriano tá lá na ponta, lá com a placa. Não, podcast. Podcast, meu podcast. E aí ele contou como é que foi a primeira vez que ele entrou na Fly. Ele falou que era um dia que ele tava procurando emprego. Que de repente ele apareceu lá. E aí não era pra... Ele não ia pedir um emprego lá e ele gostou do curso, mas não fazia ideia como é que era. Então, assim, quando eu vi essa história, eu falei, nossa, ele é um cara que vem aqui no hangar, faz questão de prestigiar a escola, ele estudou aqui há mais de 10 anos e ele tem esse reconhecimento, essa gratidão de voltar, né? E aí eu já tinha percebido isso, que vários outros instrutores ou pessoas que não estão trabalhando na Fly, mas que fazem questão de aparecer lá, né, manter esse vínculo com a escola. Mas tinha a galera, E o isso é Júlio. gratidão. Júlio Ah, Zanquete, esse tem dia muito. tava lá, o Pavani. Nosso instrutor né? também. O Felipe Carafa, encontrei com ele em 2015, eu encontrei com o Felipe fazendo a seleção lá na Azul, na Uniazul um dia. Todo ano nós perdemos instrutores, porque eles vão para a executiva e vão para a linha aérea. Tá vendo? Você não perde, Delci. Olha aí, que... Entendeu? Delci. As companhias Isso é me grande ligam, amor. mas eu não vou. Mas eu fico feliz porque eu sei que isso aí é um trampolim. Não vou ficar iludida que vai, mas nem quero. Eu quero o sucesso das pessoas, Claro. né? A gente sente, você fala, putz, né? Eu já outro. Mas eu prefiro dar oportunidades para os nossos alunos porque você conhece a parte disciplinar deles, você conhece o conhecimento, a parte técnica, você sabe que é um bom profissional, então você fica muito mais tranquilo. Porque você pega uma pessoa de fora, que você não sabe como foi a formação. Infelizmente, ainda tem muito lugar ainda que, assim, manda o dinheiro, o certificado vem, né? E a hora de voo, metade é na BIC. Infelizmente, ainda existe. E Essa muito, cultura, infelizmente, e existe. muito. Então, assim, eu não vou admitir jamais, por exemplo, como eu já recebi instrutor querendo dar a instrução lá, e não sabia fazer peso e balançamento. E eu falei, como? Você aprendeu no PP, no PC, na parte teórica, na prática, no IN, você tinha que fazer. Como que você não sabe fazer peso e balançamento? Porque a gente não fazia. Então, quando eu vejo isso, eu fico triste, porque às vezes a pessoa vai pensar que a aviação é igual em todo lugar, né? Que isso, todo lugar acontece. Eu recebia sempre, agora parou, né? Mas eu recebia muita ligação de, quanto que custa o brevet? Eu falei, olha, brevet é aquele adorno É do que você usa seu, lá, né? Vem do francês, aqui é um brevet que usava quando a pessoa se formava, falava, agora você está brevetado. Na verdade, chama licença de voo e as habilitações agregadas à licença. Então, uma licença, você faz a parte teórica. Não, você não está entendendo. Eu falei, não, eu estou sim. Você faz a parte teórica. Não, mas eu quero comprar. Sim, você compra a parte teórica. Eu ficava, É isso que eu tô tentando explicar, inclusive. Aí a pessoa do outro lado, né? Você está se fazendo de besta? Eu falei, não, me desculpa, realmente, eu vou passar o valor para você. Isso há muitos anos atrás, né? Eu falo assim, você me passa 4 milhões
tá? Você recebe o teu e ainda, olha que bacana, você que tem esse pensamento empreendedor, você vai vender bastante. 6 meses você recupera esses 4 milhões aqui, ó, tranquilamente. Tranquilo. E é sem os aviões, tá? É só a parte teórica, que é o que você precisa mesmo, que é do certificado, que é essas coisas assim. Então, você recupera rapidinho. Desligar o telefone na minha cara. Com Então, certeza, proposta com indecorosa, certeza. eu recebi a vida inteira, sabe? E é uma coisa que eu falei assim... É porque não precisa existe em disso. outros lugares e aí Sim. a pessoa vai procurar. Mas daí vai para outro lugar e consegue, né? Perfeito. Mas eu falo, aqui não vai ser. E os planos para o futuro da Fly? O que você tá montando aí para 2024 e para frente? Acho que antes do futuro a gente podia perguntar como ela enxerga a aviação hoje, né? Porque eu vi que tem muitos altos e baixos na aviação, né? Por exemplo, essa época que a gente estudou, eu lembro que a turma de piloto era lotada, turma de comissário lotado. A minha turma tinha tanta gente que teve uma turma à tarde. Foi assim, eu lembro que eu fui antes Sim, na escola. teve uma vez. Eu fui antes na escola, fui na secretaria e deixei meu nome lá, né? Porque não tinha turma aberta ainda. Aí me ligaram, a secretária me ligou, falou, ó, vai ter uma palestra aqui com um técnico de manutenção e um piloto para falar sobre o mundo da aviação. E eu fui um dia lá. E era o Fogo ainda que foi lá um dia, teve mais um controlador, se não me engano, um piloto e tal, e falaram sobre aviação. E aí abriram turma. E teve tanta inscrição que no primeiro dia de aula não tinha onde colocar, gente. E aí a Delcy veio e falou assim, ó, gente, é o seguinte, eu tenho disponibilidade de colocar uma turma à tarde e eu preciso saber quem pode vir à tarde. E encheu a sala da tarde, encheu a sala da noite. A gente ficava naquela salinha de baixo lá à tarde. E era muita gente, era muita gente. E a aviação tem esses altos e baixos, né? Depois teve crise e aí teve menos procura, né? Sim. As salas estavam sempre mais vazias na pandemia também, com certeza. Agora, eu acredito que a aviação está tendo uma retomada de novo, né? E como que a Fly Company enxerga hoje essa procura? Está tendo muito mais para piloto, técnico, todas as áreas? É assim, depois da Covid, numa forma geral, as pessoas se acomodaram, querendo mais facilidade. Trabalhar em querendo casa. Online. O EAD. Desde o trabalho, por exemplo, audiências, tudo online, né? E está tendo resistências, querem voltar presencial, mas está tendo resistência de todos os lados. Então, hoje na Fly, eu tenho um cabo de guerra, né? Uns querendo presencial, que eles acreditam que é mais aproveitoso, né? Ou aqueles que não têm facilidade com internet. Tem gente que precisa tirar dúvida também, né? Precisa Então de um ele professor. está ali brigando, mas eu tenho uma maioria do outro lado puxando o IAD. Então, assim, aquele fluxo que eu tinha antigamente, hoje realmente não tem mais, né? Mas e aí, o que eu ouvi? A gente tem que atender a expectativa no momento. Sim. Se a pessoa ela quer um IAD, vamos atender A empresa o IAD. tem que se adaptar também, né? Então, essa é a novidade para o ano que vem. Entendi. Muito bom. Não só com cursos homologados, nós estamos fazendo gravações com bastante conteúdos avulsos, né? Tipo assim, o conteúdo TAF, de METAR, Que legal. um conteúdo bem bacana de sobrevivência para piloto pós-acidente, ação imediata. Então vai ter bastante cursinhos curtinhos, assim, com custo bem em conta mesmo, bem legal. acessível, para que todos tenham, né, condições de fazer aqueles cursos, por exemplo, com piloto. Quantos pilotos hoje não acabaram sendo comidos por onça? O pessoal do SAR, do Esquadrão Pelicano, são meus instrutores, né, no curso de comissário. E quantos falaram, Deus, às vezes a gente chegava, o esquadrão chegava lá, você estava sentindo o cheiro da onça, ainda o cara todo espedaçado. Por falta de quê? De conhecimento. Mas é uma cultura que, infelizmente, é uma coisa que eu brigo sempre com a ANAC, que eu falo que enquanto existia essa prova da ANAC, não vai se formar profissional bom. Porque ele está preocupado que cai na ANAC. E a minha briga durante 25 anos, Diego, sabe? É brigando. Não importa o que cai na ANAC. Se você estiver Tem que preparado... se tornar um profissional, né? Se você estiver preparado, a prova da ANAC é consequência. Então, a preocupação não é a prova da ANAC, gente. É o conhecimento. O piloto, na teoria, ele vai colocar na prática. Sim. Comissário, mesma coisa, né? Mecânico. Então, quando você fala para o piloto, vamos fazer um curso de sobrevivência que a gente oferece, eu conto nos dedos, vai sobrar dedo. Desde que existe a Fly que fez. O piloto fez o curso de sobrevivência. Primeiros socorros.
Acho que nunca vai Só precisar, que tem que né? pensar, é igual eu falo, sobrevivência, primeiro socorro, você só vai saber o valor Quando precisar. desse conhecimento Uhum. na hora que você precisar. Exatamente. Nessa hora, você vai chorar e falar, por que que eu não fiz, Uhum. né? E quantos E aí pilotos vai ser tarde que demais, com pousam, né? certeza. Pousam lá, caem com o avião lá, sobrevive tudo, e não tem o conhecimento do que fazer, Uhum. né? E acaba perdendo a vida ou não ajudando outras pessoas por conta disso. Então, com o curso IAD, e são cursos curtinhos, de 1 hora e pouquinho, eu acredito que vai ajudar bastante, que daí a pessoa está em casa, né? Uhum. Ela vai falar, tô aqui mesmo, né? Eu acho que de repente vai surtir mais um Legal. interesse de fazer. Mas a busca também está sendo grande agora, também pelo EAD, juntando todas as procuras que tem. Então, e Essa época- eu continuo com a briga, porque uns falam assim, É. eu quero presencial. Aí eu tenho dificuldade de montar a turma presencial. Então, assim, Tá entre um e outro ainda, né? sim, vamos ver como que vai ficar o ano que vem. Mas o IAD já está, fato Já é uma consumado, realidade, nós já estamos sim. com a plataforma, Legal. estamos abastecendo a Uhum. plataforma de conteúdos, de cursos, as gravações estão acontecendo Que legal. toda semana, né? Excelente. É E qual dos Carlos cursos vai que tem- gravar, né, Carlos? Quais os cursos que tem mais Você dá procura proposta hoje? ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Olha, Geralmente piloto, acho que tem mais, né? depende da época, né? Teve época que era mecânico, né? Na outra época, tem época que é piloto. Hoje, conforme as empresas Tem também como vão Hoje abrindo está mais vaga, ou né? menos nivelado os três, Nivelado. não tem assim mais. menos. Conforme a demanda também, né? Porque eu acho que um vai falando pro outro, vai falando pro Sim, outro. porque quando você vê, você escuta uma reportagem na TV falando sobre a profissão, Uhum. eu recebo um monte de ligação de procurando outro dia. Né? Desperta. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que aqui em Campo Grande existe uma escola de aviação que forma mecânico. Hoje mesmo atendi uma pessoa, eu atendi 40 atendimentos entre piloto e mecânico. Uau. Nossa, mas é aqui mesmo a escola? Eu achava que não fosse. Que bom, você vai conseguir fazer. Olha que E legal. olha que no começo nós fizemos tanta divulgação, todos os canais de TV nós já fizemos, outdoor, buzzdoor, jornal. Aliás, os primeiros anúncios da Fly eram no jornalzinho. Podcast. Acho que o olha aí. Ludvan que veio aqui falou que ouviu no rádio, né? Foi. No rádio, todas as emissoras também. Olha que legal. E aí no jornal, os primeiros eram desse tamanhozinho, porque era mais barato, né? Porque o desse tamanho já era mais caro. Então os nossos eram tudo Bem pequenininhos. pequenininho. Mas funcionava igual. Mas funcionava, Não né? importa. Na época tinha a Mapil, que estava com escola, e nós. E aí, um ano depois da Fly, em 99, por aí, a Mapil parou de escola e falou, nós vamos ficar só com Táxi táxi aéreo. aéreo. Eu falei, tudo bem, a gente segura a bronca. E seguraram legal. Muito bom. Elci, quero te agradecer novamente por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, por ter respondido de forma tão honesta e transparente aqui todas as perguntas, inclusive as perguntas sobre o Diego, que são as mais inconvenientes, com certeza, né? Não, dele tem umas coisinhas as assim que é coisas melhor não pode falar. Melhor não umas contar, coisinhas que depois da Bia vai Vamos assistir. encerrar aí o A podcast. Bia vai assistir. Vamos encerrar por aqui? Mas de verdade, obrigado por ter vindo, por ter se aberto. Esse aqui é um espaço aberto para você voltar quantas vezes quiser. E eu sei que talvez o Claudemir não vá assistir isso, mas que ele também está convidado para vir aqui conversar com a gente, né? Poder falar um pouquinho. Mas é uma honra para a gente poder receber você. E eu quero falar com você aí que está nos assistindo, que não é para esquecer de comentar, compartilhar. Fala aqui embaixo que tipo de curso você quer fazer na aviação. Procura a Fly, né? Esse aqui já está sendo patrocinado. Muito obrigado, Fly Company. E comentar, compartilhar, curtir, ativar o sininho, senão a Bia vai, né, realmente brigar comigo, então vocês já sabem. E eu queria agradecer novamente todo mundo que está assistindo e não se esqueçam que a gente também está no Instagram, tá? @debrief67. Então, a gente se vê na próxima. Até mais! Até mais. Tchau, tchau.